Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos começando aqui mais um Caoscast. Você sabe que esse é o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, em parceria com o Walltab. Por aqui, a cada 2 semanas, a gente se reúne, frita as ideias, pira o cabeção sobre antropologia, comportamento, consumo e outras curiosidades que deixam as mentes inquietas perturbadas, mais perturbadas. Assim como nós, você já deve ter se perguntado aí que raio que o parto é esse que todo mundo fica falando pra tudo quanto é lado de metaverso. Metaverso é um conceito que pipocou pra tudo quanto é boca de gente do mercado, gente da publicidade, gente da tecnologia, a Márcia Sensitiva, se bobear, já tá falando disso. Todo mundo quer pensar sobre esse bagulho e aí tem os haters do metaverso que dizem que você não pode perder tempo com isso. Olha, o caos tá instaurado. E tá instaurado porque a promessa é gigantesca. E tem muita gente disposta a investir milhões e milhões e milhões de dólares, que valem muito mais do que reais e muito mais do que barras de ouro, nesse negócio. O Caoscast dessa semana vai tentar decifrar um pouquinho esse tema. Eu não vou entrar nesse assunto sem a companhia maravilhosa do time de caóticos que sempre tenho aqui junto comigo. Marina Ruali, que é head de pesquisa lá do Grupo Consumoteca, veio. Tiago Faria, que sabe tudo sobre o que é bom e vai nos contar se metaverso presta ou não presta, também está aqui. E Carmela de Moraes, que é Consumer Insights lá no Grupo Consumoteca, também veio. Vamos começando aqui com esse bagulho aqui, perguntando pro pessoal o que eles estão achando. Nesses últimos dias eu encontrei até uma matéria aí nas redes sociais, nos jornais, falando que tem gente que está entrando tão pesada de cabeça nesse negócio de metaverso, que já até tá comprando terreno no metaverso, que eu não sei nem onde é. Eu sei onde é Araraquara, eu sei onde é Santo André, né? Eu sei onde é Ubatuba, mas onde fica o metaverso não sei, mas tem gente botando dinheiro em terrenos dentro desse lugar e estão até pagando 2,4 milhões de dólares nisso. Marina, você que está acostumado com terras, né, que mora aí na mansão Itaipu, apesar do pessoal de Itaipu ser bastante tradicional, você investiria essa grana nesse bagulho aí? 2,4 milhões de dólares em metaverso? Sabe-se lá onde isso fica? Michel, primeiro tem que ter os 2,4 milhões de dólares, né? Porque daqui da onde eu moro, a terra tem outro valor, né? E a terra é um negócio que a gente pega, a gente vê, a gente vai visitar, a gente compra o terreno, vai visitar o terreno, aí fica, olha o terreno que eu comprei, meu dinheiro está todo aqui, né? Todas as minhas economias. Agora, pegar esse teu dinheiro num negócio que está na nuvem do espaço, num negócio super intangível, tem que ter muito dinheiro sobrando para gastar. A minha cabeça aqui da provinciana niteroiense classe média pensa nisso, né? Quem pode comprar espaço no ar? Porque é isso que me parece um terreno no metaverso. Gente, esse hype aí de metaverso é uma loucurinha, né? Eu preciso assumir que eu adoro essas aspirações que rodeiam a tecnologia, mas mesmo assim eu fico bem impressionada com o quanto essa coisa de metaverso, NFT, estão ficando em evidência. As NFTs, para mim, ainda fica um pouco no lugar do mistério. Eu acho difícil entender como que funciona e como que tem gente gastando também uma fortuna nisso. Tem gente, o Justin Bieber, o Neymar, são alguns nomes aí que estão investindo milhões nesse mercado. Então, sei lá, se vendem um meme por milhões, o que dirá um terreno? Tiago, você que gosta de praia, hein? Já tá preocupado aí se tem alguma cabaninha bonita do Airbnb no metaverso? Ô, Michel, eu acho que ainda prefiro o meu pé na areia, viu? Mas eu acho muito curioso que a gente vê por aí tanta notícia falando do metaverso, né? E já tá movimentando tantos milhões, tanta gente botando tanto dinheiro. E a grande, imensa maioria das pessoas não faz a menor ideia de que katsu vem a ser um metaverso. E acho que é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Vamos falar sobre esse assunto, você já sabe. Se tem muita gente falando sobre esse bagulho e ninguém tá entendendo, a gente vai cair de cabeça nisso. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse negócio do metaverso, eu queria botar aqui alguns pilares fundamentais de começo de conversa. O primeiro deles que raio é esse, né? Onde é que fica? Como é que eu pego nesse bagulho? Não dá pra ir no metaverso e nem dá pra pegar o metaverso. Porque isso não é nem um lugar e não é uma coisa. Para ficar bem claro aqui, o termo surgiu em 1992 e ele se caracteriza, a gente pode definir, como uma experiência imersiva, ativa.
E já existe de várias formas, só que a gente nunca tinha notado antes, porque nunca tinha se agarrado nesse nome para poder definir esse negócio. Mas eu sei que apesar dessas poucas informações, eu ainda não te contei tudo. Mas a tua vida já está sendo impactada por isso. E se tem mudança, se tem impacto, se tem transformação, e se tem assunto que ninguém está entendendo, mas está todo mundo querendo entender, tá mais do que na hora de dar nome aos bois. Nome aos bois. Marina Roali, qual é o nome do boi de hoje, hein? Olha, Michel, antes de eu revelar o nome do meu boi de hoje, eu queria fazer aqui uma prévia, porque sempre quando a gente pensa nesse episódio, no nome aos bois que a gente vai trazer, onde a gente cai dentro com o nosso time aqui de pesquisa, para entender o que a gente vai traduzir, né? A ideia do nome aos bois é sempre traduzir um sentimento, uma sensação, alguma coisa que traz um diagnóstico do nosso tempo, que faz a gente se entender e se localizar, né? E metaverso é justamente uma palavra que não ajuda ninguém a se localizar, é só se confundir mais, é um negócio que você ouve e fala, meu Deus, é mais um negócio que eu preciso entender. E quanto mais você estuda e quanto mais você busca definições do metaverso, você fica, entendi, mas não entendi. Eu acho que o The Sims que eu joguei lá nos anos 2000 é metaverso ou não é? O game que eu entrei é metaverso ou não é? Eu já tô ou não tô? Tanto que você, quando coloca lá no Google, você bota... Outro dia eu fui digitar como entrar, porque eu queria saber como entrar em algum lugar, já apareceu assim, como entrar no metaverso. Então, a gente está numa fase muito nebulosa do que é esse conceito. E o nome aos bois de hoje é metapromessa. Ah, como assim metapromessa? Metapromessa é justamente esse estágio em que a gente está de compreensão e assimilação de uma coisa que está sendo colocada aí para a gente como algo que é novo. Por enquanto, o metaverso ainda não é um movimento cultural, ele ainda não é um fenômeno de massa. Por enquanto, ele é um conceito. E ele é uma aposta de um grupo de pessoas, né? E aí, para a gente trazer o metaverso aqui, vale a gente pensar a quem interessa o metaverso, né? Porque você me disse aí que desde 92 existe metaverso, ou seja, desde que eu nasci existe metaverso, e agora, em 2022, alguém... Jovenzinho aí, Thiago. Pois é. Jovem não, quis esboçar na cara. Não, porque eu tô no time que trintou em 92, então é um ano muito importante hoje, esse ano aí, para esses milênios. E a gente está aí vivendo há 30 anos, eu não sabia que era metaverso, de repente me vem isso. Então, a gente está falando aqui de uma promessa, né? Tem todo um interesse comercial para fazer vingar esse conceito. E a gente está nesse momento do mercado de aí, vai vingar ou não vai vingar? Só puxando aqui um gancho com o que a Má disse agora, o prefixo meta pode significar aquilo que vem em seguida, algo posterior, algo que transcende. E o metaverso, ele é um universo novo, uma nova realidade, um futuro que ainda não chegou. E por isso que tudo o que falam sobre metaverso pode ser visto aí como uma promessa. É legal isso, né? Porque esse conceito de meta, né? A gente fala muito de metalinguagem, né? Tem meta para tudo quanto é lado. É interessante porque o meta abre para a gente também, né? Uma possibilidade de se valer da linguagem para falar sobre a linguagem. E eu acho que quando a gente fala de metapromessa para tentar qualificar esse movimento do que o metaverso é, a gente está falando que justamente esse burburinho, essa confusão, essa loucura toda que todo mundo está tendo de pensar sobre isso, de investir dinheiro nisso, de só dormir querendo comprar livro disso, de ler palestra, TED sobre isso, de entender qual é o novo guru sobre esse movimento, ensina para a gente sobre como o próprio universo digital ou o próprio universo das inovações tecnológicas funciona. É interessante porque o metaverso é uma metapromessa, porque toda e qualquer inovação tecnológica se apropria, né, das nossas mentes e corações através dessa promessa sobre a promessa, através desse futuro que, teoricamente, no futuro se realiza a partir de uma visão que as pessoas têm, né, uma visão que alguém acredita ter. Não sei se o metaverso é realidade, parece que não é, pelo menos é o que dizem por aí, mas ninguém duvida que ele é uma promessa. E só o fato dele ser uma promessa, ele já existe, né? Só o fato dele trazer essa possibilidade que o mundo vai se transformar a partir da sua existência, ele já existe como uma realidade social. E por isso que ele movimenta tanto. Então, é quase como se fosse um boato, né? Michel, de certa forma o metaverso é meio que um boato, né? De tanto que a gente ouve falar sobre ele, até parece que ele já existe, que é algo real, mas na verdade a gente tá bem longe de ver o metaverso do jeito que ele vai ser ou do jeito que a gente imagina que ele vai ser. E o mais incrível é que, mesmo ele sendo um boato, já consegue gerar uma movimentação gigantesca dentro do mercado.
Acho que só aí já dá para ter uma noção da força desse boato, né? Imagina quando ele for uma coisa real. E os boatos, vocês sabem que boato é coisa séria, né? Boato, quando bem contado, ele tem um poder mesmo de movimentar tudo, né? De movimentar toda a realidade, de fazer com que a gente se agarre numa determinada ideia e de fazer de que a gente transforme a nossa própria história e se mobilize para transformar a história do mundo de acordo com aquilo que um boato gera, né? De acordo com aquela verdade que o boato vende. E nesse movimento todo, né? Como eu estava dizendo, o metaverso ele é um boato que mobiliza as empresas já, mobiliza os formadores de opinião, mobiliza a formação de uma nova penca de gurus para tudo quanto é lado, vendendo o que é isso, o que não é aquilo, e ele mobiliza, de certa forma, a maneira como a gente pode entender esse capitalismo digital que surge, faz parte dos nossos dias, com cada vez mais frequência, com cada vez mais força, né? Esse é um capitalismo de promessas. E toda promessa, assim como o metaverso quase como se fosse uma meta-promessa, né? Porque é uma promessa que fala de um conjunto de movimentações, de investimentos, de novos anseios e desejos, de empresários querendo comprar terreno, de gente transferindo dinheiro, assim como o Bitcoin é uma promessa, assim como o papel que a realidade virtual vai ter nas nossas vidas, né? Desde sempre é uma promessa. Se o metaverso ele é um boato, né, como a gente pode olhar para ele dessa forma, como uma meta-promessa, o que a gente está vendo agora de real? Assim? Porque os boatos, na medida que eles se espalham, eles vão dando algumas concretizações pelas movimentações que eles geram. Assim. Desse boato, tudo aí que tem falado, o que já é verdade nesse negócio, Thiago? Michel, eu acho que o que a gente tem de concreto hoje, acho que não é esse metaverso como ruptura que esse pseudofuturismo propõe, mas sim esboços de experiência do que a gente pode chamar do metaverso, né? São experiências menos imersivas, mas que dão ali um contorno do que pode ser essa realidade, né? Mas, de alguma forma, acho que pode dizer que a gente já tem experiências em cima dessa prerrogativa metaversica que a gente fala dentro dos universos do game, por exemplo, né? Eu acho sempre curioso como esse tipo de futurismo é colocado de uma maneira, de uma ruptura não inteligível ou de uma forma muito violenta, mas a gente sabe que as coisas vão tomando rumo e vão criando experiências e vão se moldando ao comportamento das pessoas, né? Talvez se a gente pensasse lá na minha avó, na chácara, se ela soubesse que em 50 anos a gente ia viver metade da vida com a cara enfiada numa tela, ela achasse apocalíptico, né? Então, eu acho curioso também como a gente se assusta com o futuro, mas como o futuro se molda ao que a gente é e arranja outras formas de contar nossas histórias, né? E tem um ponto legal aí do que você traz, Thiago, que eu acho que muitas vezes essas transformações que a gente vive, proporcionadas pela tecnologia, muitas vezes a gente vivencia isso, né? A gente tem essas experiências metaversicas, no caso, sem se dar conta, né? A gente só ganha uma compreensão máxima depois. Se a gente pensar no início da internet, antes, quando você explicava o que era uma rede social para alguém, ou depois quando a gente teve que explicar o 3G, o 5G, era uma coisa que você não entendia e de repente você estava usando até você entender quando você estava ou não estava. Então, esse momento, ele é mesmo nebuloso, né? E acho que um ponto de partida para a gente, que é pesquisador, que é curioso, que quer entender o movimento, é ir buscando o que são esses princípios básicos para que algo seja, de fato, considerado um metaverso, né? Onde que está a diferença de eu só estou navegando na internet ou não? Aqui eu estou dentro de algo que eu considero, sim, um metaverso. Olha, se é para falar de metaverso, a gente não poderia deixar de convidar a Ana Flávia Ribeiro. Ela é filósofa, pesquisadora, e tem se dedicado a esse tema e a todo esse burburinho em torno desse negócio que é o chamado metaverso há bastante tempo. A Ana tem um olhar muito peculiar sobre esse assunto e eu acho que ela aqui nesse debate vai contribuir pra caramba. Vamos dar uma ouvidinha só no que ela tem falado aqui. Eu acho que o metaverso, ele não vai favorecer transações. O metaverso veio favorecer experiências. A gente tem que lembrar que metaverso não é a respeito de um espaço, de um local, de uma tecnologia, uma empresa. O metaverso tem a ver com espaço, tempo e movimento. O metaverso é pura ação, né? Assim como a vida é pura ação. Então eu diria que o metaverso, se ele quer ser um metaverso, ele tem que estabelecer o vetor primordial que é resultado de toda e qualquer ação, que é uma experiência. Se essa experiência vai ser uma experiência baseada numa transação financeira, acho que pode ser um modelo.
Vai ser o principal modelo? Acho que é um dos mais importantes modelos, mas não é o único modelo, nem necessariamente aquele modelo em cima do qual as pessoas vão estar experienciando. Então, gente, de tanto se falar sobre esse assunto, acho que a gente chegou aqui em um palpite sobre os principais elementos que precisam minimamente compor uma experiência digna de metaverso. Então, se tem personalização, autonomia de escolhas e de movimentação, se promove interação e socialização com outras pessoas, já poderia ser considerado uma experiência de imersão completa. Então, se tu já jogou algum game aí de mundo aberto, tu já teve uma experiência metaversica em parte. Eu já vivi isso e, gente, é muito divertido. De verdade, eu tenho um amigo gamer que já me colocou pra assistir ele jogando tudo que é tipo de game de mundo aberto, como Assassin's Creed, God of War, Death Stranding. E, gente, é muito legal. Posso dizer que eu já vivi uma experiência metaversica e acho que quando eu penso em metaverso, eu associo muito ao que se vive quando a gente joga esses tipos de games. Então esse negócio de The Sims aí, eu adorava The Sims. É uma experiência metaversica? Ai, também. Eu ficava horas montando a casa e na hora de começar o jogo eu enjoava. Mas, Michel, eu fiquei me perguntando, porque quando a gente para ler reporte e para entender, e aí todos os fóruns que vão trazer e vão prometer sobre o metaverso, é sempre isso, alguém numa realidade de game customizando um avatar. E eu fui entender que, por exemplo, o The Sims, ele ainda não era considerado uma experiência metaversica, porque você estava dentro de uma plataforma fechada. Você tinha um avatar, você tinha customização, mas você não interagia ali em tempo real com outras pessoas. A partir de uma experiência metaversica, você tem que, a gente tem que pensar em fluxo, a gente tem que pensar não em plataformas fechadas, mas em interações que eu tenho em tempo real com outras pessoas acontecendo. Eu tenho que poder customizar, então ter um avatar, viver uma segunda persona nesse lugar, e eu tenho que ser capaz de fazer transações, trazer negócios para esse lugar, assim, é um lugar que ele permite esse jogo de movimentação de outras coisas. É por isso que só um joguinho, jogar poker, The Sims, qualquer coisa dessa ou botar um óculos ali de realidade aumentada num evento que você foi, ainda não foi considerada só a primeira experiência aí com o metaverso. Então, pera lá, Sims, vamos só entender aqui. Se o metaverso ainda é um boato, ele não está completo ainda, por que tem tanta marca, tanta empresa, tanta gente correndo para um lado para o outro, querendo botar dinheiro nesse negócio? Michel, me parece que com a aceleração das coisas do mundo e das descobertas, há um grande medo por parte da indústria e do entretenimento de ficar por trás do hype, né? De perder o bonde. E eu acho que isso aconteceu muito com o mercado de games. Por muitos anos ele ficou aquecido, mas a princípio voltado para um nicho, e muitas empresas, muitos investidores acabaram tendo esse universo como uma descoberta tardia, porque teve o boom lá no começo da pandemia, então quem não estava dentro desse esquema, dentro dessa lógica, precisou engatar uma quinta marcha para conseguir estar dentro dessa corrida, né? Então acho que tem um senso aí de não perder o bonde da história. E acho que só para esclarecer, a gente faz sempre esse comparativo, tenho feito comparativo com o mundo dos games, porque acho que hoje ele é o que mais se assemelha a uma experiência de uma lógica do que a gente está chamando de metaverso, né? Eles são um primeiro esboço, uma versão light do que o metaverso, da forma que ele tem sido filosoficamente constituído, está próximo dessa realidade. Olha, Ti, sobre esse potencial de mercado do metaverso, só para vocês terem noção, a expectativa da Newzoo, que é uma consultoria especializada, é que o setor cresça 7,2% até 2023, superando a receita de 200 bilhões de dólares por ano. É um mercado que só tende a crescer. E esse detalhe também explica todo esse frenesi das empresas em estar presente, né, no metaverso. Se as experiências metaversicas que os games proporcionam são apenas a pontinha desse iceberg, automaticamente o metaverso se torna uma proposta bem tentadora. Se a versão light já gerou todo esse impacto financeiro que a gente está vendo, imagina a versão sofisticada. O metaverso parece que está criando um ambiente de mercado aí interessante para a gente ficar de olho, né? O pessoal está botando um montão de dinheiro, como eu já falei, nesse assunto. E isso tem movimentado as organizações, os investidores e esse pessoal todo com bala na agulha para botar dinheiro em coisa que não existe ainda. A gente levou essa provocação de novo lá para Ana Flávia Ribeiro. Quando a gente não sabe um troço,
A gente pergunta para quem sabe. Vamos ver o que ela falou. A lógica do metaverso é ela replicar de uma maneira mais aguda, mais destilada e mais concentrada aquilo que a gente chama o mainstream virtual, o mainstream real. Ou seja, tudo que acontece na vida real vai acontecer no metaverso de uma maneira muito mais amplificada. Então, se nós somos sociedades ou indivíduos turbinados pelo consumo, seja individual, seja coletivo, é natural que o nosso comportamento no metaverso reflita isso também. Então, assim, o metaverso também vai ser um espaço de consumo, onde muitas empresas vão estar lutando pelo posicionamento e conquista do afeto do consumidor, porque ali a coisa se dá num plano muito mais afetivo, né? E vai depender de cada um quanto ele quer, esse ou essa pessoa, esse ser teu virtual, que aderir a esse modelo de consumo, não. Mas, em princípio, ele se posiciona como um grande mercado, sim, se a gente deixar. A Ana trouxe aqui um ponto que eu acho que é importante, que é a ideia de que o metaverso ele pode ser uma grande oportunidade, com potencial ali infinito de interação, engajamento, venda para a marca. Isso ninguém tem dúvida. Mas é óbvio que as marcas elas querem se antecipar a esse movimento, porque quem chega primeiro nesse terra de ninguém aí, conquista um lugar VIP, conquista uma posição com mais destaque, conquista um protagonismo que é almejado por todo mundo que está querendo vender qualquer troço. Então, é mais do que notório aí que todo mundo que pode e quer tá querendo correr para chegar nesse lugar que ainda tudo é mato, para poder fazer uma casa bem bonita. Nesse jogo, o que nós estamos falando é que o metaverso vai se apresentar como uma nova forma de interação social. E se tem interação social, de algum jeito, isso tem consumo. Então, o consumo vai estar ali. Mas a pergunta que não quer calar, assim, que eu acho que é importante tanto para mim, quanto para vocês, quanto para os ouvintes de maneira geral, é o que eu e vocês, que somos gente comum, vamos fazer nesse buraco, assim. Eu já tô cansado de espaço, né? Quando a Ana disse que vai ser mais um espaço com proporções infinitas, eu falei, meu Deus do céu, mais um lugar para eu existir? Cansei, hein? O que você acha, hein, Thiago? Que gente comum como a gente vai fazer num buraco como esse? Eu acho que ainda não dá para dizer, porque a gente não esboçou esse espaço, não sabe que espaço é esse, né? Me parece que ainda é muito abstrato para todos nós. O metaverso parece aquele sujeito que promete o mundo, mas no fim não entrega nada, não por hora, pelo menos, né? Eu acho que ele surge aí como um hype, mas não trazendo uma solução direta para nenhuma questão, nenhum problema que se apresenta hoje na nossa vida. Acho que se a gente olhar para outras ferramentas do mundo digital que a gente tem disponível, a gente tem uma correlação de uma funcionalidade muito clara, né? O WhatsApp tornou a comunicação mais barata, o Uber ajudou as pessoas a encontrarem caronas mais facilmente e ter uma otimização de custo. O iFood ofereceu uma gama infinita de restaurantes que chega até a porta da sua casa, mas me parece que falta essa tangibilização ainda dessa promessa de metaverso em cima de, tá, que problema, que angústia, que tensão que está colocada na nossa vida que ele vai resolver. E me parece que isso ainda é abstrato para todo mundo. Sabe que, às vezes, eu me pergunto, essa coisa que vocês falaram, será que vai vingar? A gente vai entrar? O que afinal a gente vai fazer nesse lugar? Porque tem gente que fala, mas eu não gosto de game, então não é para mim. E não é sobre isso, mas a gente fica... Será que o metaverso vai vingar ou vai ser um surto coletivo, tipo Clubhouse, sabe? Que até hoje a gente não sabe se a gente viveu aquilo. Eu acho que ninguém lembra mais para que serve. Mas aí a gente entra num ponto que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui da antropologia, das ciências sociais, que o povo da tecnologia nunca vai dar conta de fazer, né? Todo mundo, quando vê uma nova grande promessa tecnológica, começa a prometer mundos e fundos de que o mundo vai mudar. Mas a gente sempre bate na tecla aqui do nosso lado que enquanto uma tecnologia não resolve uma questão cultural, não dá conta de resolver um problema do tempo, né, que você está vivendo, aquilo não vinga. Aquilo não vira fenômeno de massa. Se o metaverso não tiver uma promessa muito clara, né? Hoje eles têm uma metapromessa e eu acho que é por isso que eles estão atirando para todos os lados aí em questões de negócio para ver o que vinga. Mas enquanto a gente não tiver clareza, olha, o metaverso resolve minha vida nesse ponto, a gente vai ficar achando que é negócio de bilionário, sabe? De gente excêntrica, que fica entrando ali para gastar dinheiro porque quer, sabe? Eu acho que é isso aí, o Thiago falou. O Uber resolvia uma questão muito clara. Então, quando, sei lá, eu acordar e eu entender que eu não quero ir para o supermercado
não quero comprar o mercado online porque eu acho que ninguém escolhe a fruta do meu jeito. Mas aí eu vou conseguir ter uma experiência metaversa que eu vou caminhar no corredor do supermercado, vou comprar o que eu quero e vai chegar na minha casa? Resolveu minha vida. Então tá bom. Aí o negócio vai funcionar, sabe? Então acho que é nesse momento que a gente tá, sabe? Que problema de cultura eles vão resolver? Isso não tá aberto ainda. Pois é, né, Ma? O metaverso tem muito potencial. Ele pode resolver aí diferentes questões. Mas enquanto tem gente que nem nós, que não percebe o valor disso e até mesmo tem dificuldade de materializar o que vai ser, então, essa coisa toda, o metaverso acaba que, por enquanto, é só uma lenda urbana. Porque o metaverso ainda não tem um alcance para o consumidor final. Ele fica ainda restrito na mão das empresas de tecnologia e dos bilionários aí que podem brincar de comprar NFTs. Para esse nicho, o metaverso realmente existe. Mas para nós aqui, réis mortais, não faz sentido ainda, não tem utilidade. É uma coisa muito abstrata, inacessível para a gente. Acho que a conclusão que a gente vai chegando é que é muito cedo, né? Eu acho que é uma discussão ainda muito incipiente, muito primária. Mas eu acho que tem dois caminhos, né? Eu acho que pode sim flopar, eu acho que pode ser algo hypado que vai morrer no segundo seguinte, mas eu acho que pode ser também uma ferramenta necessária, né? Acho que volto muito para o que a Marina falou. Acho que se tiver uma adesão em cima de uma tensão cultural, se isso tiver, de fato, uma correlação com desejos ou necessidades, como hoje a gente usa o Teams para trabalhar, se de alguma forma ele facilitar a nossa vida, eu acho que ele tem muito potencial, né? Acho que seria muito irreal a gente dizer há 2 décadas atrás que a gente não ia usar praticamente mais telefone, e veio o WhatsApp como um aplicativo e mudou a forma como a gente se relaciona, a gente não precisa mais pagar para se comunicar, né? Então acho que o metaverso pode ser qualquer coisa, ele pode aderir ao que a gente tem como questões sociais ou simplesmente passar a esmo sem conseguir trazer uma resposta mais definitiva ou mais objetiva para as questões que estão envoltas no nosso tempo, né? Pois é, Ti. Mas acho que outro cenário possível aí é que o metaverso finalmente saia dessa zona de promessa e venha solucionar algo que seja mais concreto para a gente, né? Hoje ainda fica nesse lugar da promessa, querendo fazer um pouco de tudo, meio sem muita direção, mas vai ter uma hora que alguém vai precisar bater o martelo e, de fato, mostrar aí a verdadeira utilidade do metaverso na prática. A Ana Flávia trouxe um outro olhar aí pra gente, vamos ouvir. Não sendo um produto, não sendo um serviço, não sendo um espaço físico, é claro que as pessoas e as empresas estão com dificuldade de achar qual é a finalidade ou o problema que o metaverso tem para resolver. Sendo o metaverso um meta-universo, eu diria que o único problema que ele tem para resolver é de se criar a si mesmo, né? A gente acha que a gente está criando o metaverso, mas o metaverso ele é uma entidade, digamos assim, autônoma, que caminha com um razoável grau de liberdade, porque ela é um conceito narrativo imaginado conjunto de centenas, milhares e milhões de pessoas. Então, independente de uma plataforma ser dona de um metaverso específico ou não, o que popula, o que constrói, o que faz com que aquele metaverso seja vivo são as comunidades que se apossam daquilo, se apropriam daquilo e vão construindo e colocando a sua cara em cima dela, né? Então, o metaverso ele tem um potencial gigante de ser provavelmente o maior campo, o maior experimento narrativo da história da humanidade, e onde é passível que tribos das mais variadas e distintas, pessoas com as identidades mais diversas, venham a encontrar um campo comum de conversa, de estabelecimento, porque aquilo que elas são no metaverso é aquilo que elas desejam ser, né? Então isso tem um potencial revolucionário, assim, incrível, que a gente está só começando a ver explorar. Putz, faz todo sentido, hein? Se a gente vai ter mais um espaço para inventar um outro eu tenho certeza que as questões sociológicas dentro desse novo universo que se constrói são super importantes, mas, sobretudo, as pressões psíquicas, como a Ana colocou muito bem. Não por acaso a gente foi falar com o Felipe Batista, que é psiquiatra e colunista da Vogue Brasil, sobre a pressão
que esse novo tipo de digitalização ou de desmaterialização da vida pode colocar sobre a psique humana? Embora o metaverso esteja chegando rapidamente, por se tratar de uma tecnologia que, na verdade, começou a ser difundida muito recente, né, a gente ainda não tem estudos sobre seus impactos, especificamente na saúde mental. Mas a própria experiência digital mais imersiva que o metaverso promete, né, essa espécie de fusão entre realidade e virtualidade, ela torna bastante presumível que o metaverso não vai caminhar muito distante dessa lógica tão intoxicante e prejudicial para a nossa saúde mental. Então, existe, claro, uma preocupação especial, por exemplo, no que diz respeito a pacientes psicóticos, muito também uma preocupação relativa à prática de cyberbullying, né? Mas eu diria que, assim como toda tecnologia, né, pode ser extremamente benéfica e útil, é muito importante, eu acho, na minha opinião, a gente olhar com cuidado para o metaverso, né, procurando manter um olhar mais crítico, né? Afinal, a gente não sabe ao certo para onde isso vai caminhar, né? Então, é inegável, claro, que existe uma mudança drástica em curso, né, na maneira como a gente interage com a realidade, uns com os outros, e também, claro, no entendimento sobre nossa própria subjetividade, e isso vem muito na esteira da revolução digital, mas quanto a isso, não dá para voltar atrás, né? Então, essas experiências digitais cada vez mais imersivas, cada vez mais presentes no nosso cotidiano, cada vez mais necessárias, inclusive, né? Elas possuem, obviamente, algum tipo de impacto. Então, resta saber o quanto que elas são verdadeiramente úteis ou necessárias em nossas vidas e como a gente pode utilizá-las com apropriação e de um modo mais equilibrado e saudável. Ufa, com essa fala do Felipe, eu não sei, hein? Eu vou pegar o Lex Otan, guerra na Ucrânia, a pandemia não vai embora, o metaverso está chegando. Eu, diante da falta de solução aqui, sem saber como é que vai ser viver desse jogo, eu acho que é a melhor coisa a gente se agarrar naquilo que a gente já sabe. Tá na hora do Joga na Roda. Marina Roale, que tem? Eu tô cada dia mais parecida com meu pai quando eu escuto essas coisas, porque meu pai era essa pessoa que eu começava a falar de internet pra ele quando era jovem, e ele falava: meu Deus, filha, a humanidade tá perdida, sua geração não tem solução. E eu, pai, mas é o futuro. E agora eu escuto essas coisas, tô igual, tô virando. Mas vamos lá, o meu Joga na Roda hoje, dado que a gente está falando de meta-promessa, e quando a gente vai pesquisar sobre metaverso, é tudo esse debate de um monte de gente definindo o metaverso, mas ninguém te dando o futuro. Eu vou trazer um exemplo que é mais um estudo de caso, de um lançamento recente do mercado, então os marqueteiros aí, os publicitários como eu adoram, que é um lançamento de perfume da Paco Rabanne, que se chama Phantom, que está muito redondinho, e eu acho que é uma campanha que traduz completamente essa essência de um produto baseado na meta-promessa. É uma fragrância que eles trazem a ideia de que ela foi construída com inteligência artificial, e eles fazem toda uma narrativa de um filme ali, de um protagonista que quebra aquela ideia do filme, do homem do perfume que seduz lá e tal, mas é um homem que interage ali com personagens do metaverso, e eu acho que brinca com esse imaginário da gente do que o futuro vai ser, sabe? Tá muito redonda a campanha, e é um sucesso pra gente estudar isso, porque esse perfume foi lançado há pouco tempo, e já tá no top 20 das vendas do mundo global aí dos perfumes. Então, acho que vale aí a dica de análise do material. Tiago Faria, hein? Que trazes? Gel, eu vou trazer um filme que vi há pouco tempo e achei bem interessante e fleta muito com essa promessa de futuro metaversico, que é o Congresso Futurista. Esse filme é um filme que mistura animação com realismo, e a história dele é basicamente sobre uma atriz que começa a ver sua carreira entrar em declínio, e ela decide vender sua imagem para um estúdio de cinema para ser escaneada e usada de maneira digital. Então, toda a vivência dela, pública e profissional, a partir daí, começa a ser cibernética, né? Então, os anos vão passando e a gente vai entendendo os novos dilemas, os novos problemas que essa personagem enfrenta
numa vida a partir de uma vivência digital. É um filme super interessante para refletir sobre isso, que fleta entre o surrealismo e a possibilidade. Ele tá disponível na Amazon Prime. Maravilha! E Carmelinha, hein? Carmela Moraes, que trazes? Então, Michel, como eu disse, eu sou aí simpatizante desse universo todo da tecnologia, gosto de experimentar coisas para tentar entender um pouco mais. E nessas, eu descobri recentemente uma rede social que está meio bombando no Oriente, principalmente na Coreia, que é meio que uma rede social, mas um pouco disfarçada de game, chamada Zepeto. A Zepeto é uma rede social que propõe uma experiência imersiva, como se fosse uma nova dimensão da rede social. É um ambiente aberto, muito parecido com os games que eu citei antes, que ao se cadastrar, tu cria o teu próprio avatar e tem a possibilidade de entrar dentro desses universos todos e interagir com outras pessoas. Então, ela ficou bem famosa, principalmente porque tu consegue criar esse avatar e fazer algumas imagens e vídeos, e daí eu vejo que a galera posta nas redes sociais. Se tu colocar lá Zepeto, hashtag Zepeto no TikTok, vocês vão ver vários vídeos desses avatares, inclusive tem até um clipe da Blackpink com avatares do Zepeto. E isso que é o mais legal, né? Ela tem uma dimensão muito gigante. Além da gente interagir com outras pessoas e brincar com a história do Avatar, também é possível criar universos. Eles têm um Zepeto Studio, que vários creators vão lá e, né, começam a construir esses universos. E claro, né, onde tem criação, personalização, tem um monte de marca ali querendo nos vender coisa dentro da Zepeto. O meu avatar, por exemplo, tem um tênis da Balenciaga, tá? Muito chique. Foi de graça, mas tem vários outros looks, acessórios e inúmeras possibilidades de gastar dinheiro por lá. Então, eu acho que vale aí o ouvinte baixar o aplicativo e brincar um pouco de avatar e poder ter aí uma leve ideia do que nos espera no tal do metaverso. Maravilha. Olha, a minha dica é um livro em inglês. Eu peço desculpas aqui, mas é porque eu estou bem tocado por esse assunto. A Emily Martin é uma antropóloga com livros publicados em português, inclusive ela tem como tema de estudo feminismo e foi publicada no Brasil um livro que eu adoro que se chama Mulher e o Corpo. E ela agora acabou de lançar um livrinho que ainda não foi traduzido para o português, mas se chama Experimentos da Mente, da Psicologia Cognitiva ao Mundo do Twitter e do Facebook. E a Emily mostra muito bem como ao longo dos últimos anos a psicologia cognitiva foi deixando os laboratórios e foi deixando os muros da universidade e entrando de cabeça dentro das empresas, das organizações de tecnologia, para ajudar a moldar a nossa psique, moldar o nosso comportamento para caber de um jeito bem fit, bem apropriado e bem adaptado dentro dessa vida pautada pela onipresença das redes sociais e pela onipresença dos algoritmos. Ela mostra como esses métodos que a gente acha engraçadinho, né? Esses livros da economia comportamental, Nudged, Rápido e Devagar, esse monte de baboseira que sai por aí para tudo quanto é lado, impactou, né, a construção de um novo modelo de negócio, onde nós, assim como o cachorrinho do Pavlov, estamos sendo treinados para caber nesse mundo novo que surge todos os dias. Leia o Experiments of Mind from the Cognitive Psychology Lab to the World of Facebook and Twitter. É muito legal. Bora para os finalmente, hora das despedidas. A gente vai ficando por aqui com mais essa edição do Causcast. Lembrando que esse podcast maravilhoso é uma produção do Grupo Consumoteca, em parceria com o Altab. Do lado de lá, Olivia Fraga e Juliana Carpanês mandam. E do lado de cá, o episódio tem a produção de Marina Ruales, Estela Seixas e Fernanda Nascimento. E o roteiro fica por conta de Bruna Capasso. E a edição maravilhosa, vocês já sabem, é do Wesley Xavier. Carmelinha, beijo pra você, hein? Gostei de te ver aqui de novo. Um beijo, gente. Beijos caóticos. Ti, tchau, hein? Até a próxima. Beijos metaversicos, tá ótimo. Marina Roale, que já morava no metaverso, né? A mansão Itaipu é uma experiência virtual antes de qualquer coisa. Eu já vivia na realidade paralela, então beijos virtuais para todos vocês. Eu não posso deixar de terminar esse episódio agradecendo aqui de maneira muito especial a Ana Flávia Ribeiro. O arroba dela nas redes sociais é Ana com 2 N's, Flávia
_tribo, _polímata. E também para o Felipe Batista, como já disse, psiquiatra, colunista da Vogue Brasil, que nas redes sociais é Felipe com I, Batista Psiquiatria. Eu agradeço demais ao carinho e a contribuição dos dois aqui que nos ajudaram a beça a entender esse assunto. E eu queria deixar um beijo para todos vocês caóticos, né? Se cuidem. E se puderem, fiquem em casa, com todas as doses no braço, no corpo, no sangue, para tudo quanto é lado. Até a próxima. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.